Por que eu sou a favor do foro privilegiado? Porque o foro privilegiado, ele não é, como a sociedade pensa, um benefício, normalmente para o acusado. Tal assertiva é, de fato, a prova inequívoca de que a ignorância não tem limites. Trata-se de uma definição procedimental com o intuito de proteger a figura do Estado. Quem tem foro privilegiado não é a pessoa, mas o cargo, porque ela não é o cargo, ela ocupa um cargo. Aí as pessoas vão dizer, mas todos são iguais perante a lei. De fato. Mas dentro de uma ótica atualizada, não tão de vanguarda como poder-se-ia pensar, falta algo nessa afirmação, não falta? Pois todos somos iguais perante a lei, na medida de nossa desigualdade. Inclusive, essa fundamentação para as ações afirmativas, né? Tentar trazer para uma situação de maior igualdade para aqueles que têm alguma dificuldade, alguma situação que lhe faça ser um diferencial em relação a outras pessoas. Então é preciso entender que aquele que possui, por enquanto, né, porque parece que vai cair, o foro privilegiado, ocupa um cargo de representação estatal. Ou seja, ele tem, por sua natureza, uma grande responsabilidade, porque ele representa o povo, ele representa o Estado, então ele tem que ter uma conduta ímpar no seio social. E isso ocorre também, mutatis mutandis, para que todos possam entender, na iniciativa privada. O exemplo que tivemos recente do Carrefour, de um cachorro assassinado, ilustra bem a situação. O povo começou a cobrar do Carrefour uma medida sob pena de boicotes, né? Então quem estava sofrendo uma penalização era a pessoa jurídica e não a pessoa física de quem praticou o ato. Um outro exemplo também é aquele do rapaz que estava na Copa e que gravou um vídeo brincando lá com a cor do órgão sexual de uma europeia. Ali o povo também começou a cobrar e exigir que o empregador daquela pessoa tomasse uma postura, uma medida. E isso foi feito. Por quê? Porque toda a conduta daquela pessoa resvala necessariamente na imagem da pessoa jurídica, que é uma ficção, assim como o Estado. Então, aquele que representa o Estado, ele tem o poder de ter em suas mãos uma grande responsabilidade. Então ele está numa situação diferenciada assim, não adianta a gente negar, a situação é meio óbvio, né? Então, e também tem uma situação assim, não seria de bom alvitre, a título de exemplo, né, que vamos supor que uma pessoa graduada como mestre julgasse alguém numa banca de doutorado, ou um bacharel integrasse uma banca de avaliação de mestrado, ou nas artes marciais, que um faixa roxa, por exemplo, avaliasse um outro faixa roxa para graduá-lo, ou um faixa marrom, alguém de faixa superior. Porque em tudo há uma hierarquia, tem que ser seguido. E assim o fez com o foro privilegiado a Constituição Federal, nos artigos 29, inciso 10º, artigo 102, inciso 1º, linhas B e C, artigo 105, inciso 1º, linha A, e 108, inciso 1º, linha A também, né? Então, a Constituição criou o foro privilegiado para, primeiro, evitar alguma perseguição à autoridade pública e para salvaguardar a imagem do Estado. E outra situação também, para diminuir erros no julgamento do Estado, porque o entendimento é de que um colegiado ele julga com muito mais técnica do que uma pessoa isolada, aquele brocado, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, e por fim, aquela argumentação de que o foro privilegiado ele favorece, ele facilita com que as pessoas elas sejam absolvidas, isso é uma mentira. Porque é uma falácia, porque se, vamos supor, título de exemplo, se o STF é competente para julgar alguém com foro privilegiado, se essa pessoa não tivesse nessa situação, ela ia ser julgada pela primeira instância,
depois com recurso pelo tribunal, e até chegar no STF, onde o resultado seria exatamente o mesmo, né? Porque é o zero e vezero que em matéria criminal haja recurso para os tribunais superiores e lá sejam julgados, né? Tanto que o Gilmar Mendes tem a pecha aí de absolver muitos condenados pelas instâncias anteriores.